Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui mais uma vez no Compartilhando a Torá, trazendo o resumo e algumas aplicações práticas da porção da Torá que estamos estudando essa semana. Hoje é dia 8 de novembro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 17 de Reshivan do ano 5786, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá, e a nossa missão é juntos trazermos conhecimento judaico aplicado, contextualizado com a vida espiritual de um Benei Noach, isto é, um monoteísta que crê em um único Deus. Eu gostaria de iniciar o nosso estudo trazendo aqui um versículo do profeta Isaías, capítulo 51, verso de número 4. O profeta Isaías nos diz: instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. O que o profeta Isaías está nos ensinando? Que a Torá ela é uma luz, que a Torá ela é instrução para todos os povos, isto é, tanto do povo judeu como do povo não judeu. Nós aprendemos nas fontes judaicas que Hashem, que o Eterno, ele deu para o povo judeu 613 mandamentos, 613 mitzvot, e para os não-judeus 7 mitzvot, conhecido como as 7 leis universais, conhecidas como as 7 leis Benei Noach. Nesse sentido, nós entendemos que a Torá ela é instrução para nós, quando nós entendemos que as 7 leis de Noach, elas são a orientação, as instruções de Hashem para o não-judeu. Sendo assim, já que a Torá ela é instrução, nós devemos nos aperfeiçoar, nós devemos crescer no conhecimento da Torá. Assim escreveu o profeta Oséias, capítulo 6, verso de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Sendo assim, já que a Torá ela é instrução, de acordo com Isaías, capítulo 51, verso 4, nós devemos crescer no conhecimento, conforme escreveu o profeta Oséias, capítulo 6, verso de número 3. Nós aprendemos que as instruções, aquilo que agrada a Hashem, aquilo que agrada ao Eterno, está contido na Torá. O Rebbe Menahem Mendel, ele disse: a Torá é a planta por meio da qual o mundo foi projetado. Tudo o que existe pode ser encontrado na Torá. Ainda mais, disse o Rebbe, em qualquer conceito da Torá você pode encontrar o mundo inteiro. Nesse sentido, o Rebbe está nos ensinando que as instruções, as orientações de Hashem, do Eterno, está contida na Torá. E é nesse sentido que a Torá ela se torna a instrução de Hashem, a instrução do Eterno para toda a humanidade. Essa semana nós estamos estudando mais uma porção da Torá, mais uma paraxá, e a paraxá que nós estamos estudando é a paraxá Vairá, que significa e ele apareceu, uma referência de quando o Eterno, de quando Hashem aparece a Abraão, ali no texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, verso de número 1.
Então será com base nessa paraxá que nós estaremos trazendo aqui alguns comentários e algumas aplicações para a nossa vida espiritual. Muito bem, como começa a paraxá dessa semana? Livro de Gênesis, capítulo 18, verso 1. Deus apareceu, vairá, a ele quem? A Abraão. Deus apareceu a ele nas planícies de Manre, enquanto estava assentado à entrada da tenda no momento mais quente do dia. Livro de Gênesis, capítulo 18, verso de número 1. Muito bem, fizemos aqui a leitura do texto sagrado, fizemos aqui a leitura das Escrituras. Agora vamos para a segunda etapa, que são as explicações do versículo. Acabamos de ler aqui Gênesis 18, verso de número 1. Uma das coisas que nós aprendemos quando fazemos uma leitura da vida de Abraão é que na sua trajetória, Hashem, o Eterno, sempre está com ele. Nós aprendemos que desde o seu nascimento, desde os testes que Abraão passou, uma das coisas que nós aprendemos pela Torá, pelas fontes judaicas, pelos Midrashim, é que Hashem está com Abraão, é que Hashem sempre está acompanhando ele na sua trajetória. A Torá nos relata, em Gênesis capítulo 18, verso 1, o termo vairá. Vairá está dentro do verso 1. E essa expressão no hebraico, vairá, se refere à aparição de Hashem, à aparição de Abraão, de Deus a Abraão. Eu quero ler esse versículo, estou aqui com a Torá em mãos. Vamos ler Bereshit, capítulo 18, Gênesis, capítulo 18, verso de número 1. Deus apareceu a Abraão nas planícies de Manre, 3 dias após sua circuncisão. Enquanto ele estava sentado à entrada da sua tenda, onde ele esperava avistar algum visitante para recebê-lo no calor do dia. Eu li aqui Gênesis 18, verso 1, já com os comentários. Muito bem, como que o Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, ele vai explicar Gênesis capítulo 18, verso 1. Então o Rashi diz que essa visita do Eterno, ela ocorreu no 3º dia da circuncisão de Abraão. Isso mesmo. Se nós lermos o capítulo 17, que é o contexto do capítulo 18, nós vamos perceber que Abraão, ele cumpre a mitzvah, ele cumpre o mandamento que Hashem o ordenou de fazer a Brit Milá, de fazer a circuncisão. Então, quando lemos o capítulo 17 de Gênesis, o capítulo 17 de Bereshit, nós vamos aprender pelo contexto do texto que tanto Abraão como a sua casa, os homens, eles passam pela Brit Milá, eles passam pela circuncisão. E lembrando que esse processo da Brit Milá, da circuncisão, ele é um processo lento e é um processo doloroso. Então, podemos afirmar, quando fazemos a leitura de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, verso 1, nós podemos ter muita segurança ao afirmarmos que Abraão, sim, ele estava debilitado neste momento, quando o Criador, quando Hashem aparece a ele. Vairá, e apareceu. Então Hashem, ele aparece a Abraão. Então o Rashi diz que Hashem, ele veio visitar o Abraão
e Abraão estava no terceiro dia da circuncisão e ele estava debilitado. Então isso joga luz na interpretação do verso de número 1. Uma das coisas, e agora eu quero trazer aqui mais fontes judaicas para explicarmos esse versículo. Uma das coisas que nós aprendemos quando lemos o Midrash é que Abraão, ele gostava de servir as pessoas. Nós aprendemos pelo Midrash que Abraão, ele abria a porta da sua casa, oferecia refeições para as pessoas e posterior a essas refeições, nós aprendemos pela Torá que Abraão ensinava as pessoas a fazer as bênçãos, as brahot, referente aos alimentos, e aprendemos pelos Midrashim que Avraham, ele ensinava as pessoas que existe um único Deus, um único Criador e que fez todas as coisas. Então era comum, nós aprendemos pelas fontes judaicas, Abraão servir as pessoas. Ele abria a sua casa e servia ali as pessoas com uma boa alimentação e posteriormente ele divulgava, ele ensinava o monoteísmo, crença em um único Deus. E eu quero fazer aqui um paralelo, queridos, é que nessa época de Abraão, embora eles ainda não tinham recebido a Torá lá no Monte Sinai, porque Abraão viveu numa época e Moshe viveu em outra época. Porém, nós aprendemos nas fontes judaicas que Abraão, ele já tinha as 7 leis Benei Noach, as 7 leis que Hashem deu, 6 para Adão e Rava, 6 para Adão e Eva, e a 7ª para Noah. Então Abraão, nesse exato momento, ele tinha este conhecimento da vontade de Deus para as pessoas. E o Midrash diz, então, que Abraão recebia as pessoas na sua casa e servia os alimentos e posteriormente ensinava essas pessoas a se conectarem com um único Deus. Sendo assim, ele está nesse exato momento debilitado, lembrando, ele acabara de fazer a circuncisão. E quem faz a Brit Milá, quem faz a circuncisão, passa por esses momentos de dores. Porém, nós aprendemos que dias foram se passando e não aparecia ninguém na casa de Abraão para ele receber esta pessoa e posteriormente servir alimentação e ensinamento monoteísta. Então Abraão, ele fica preocupado, diz o Midrash, ele fica desesperado, ele fica triste, até porque ele gostava, meus queridos, de servir as pessoas e falar das grandezas do Criador, das grandezas de Hashem. Fala para nós o Midrash que Abraão, ele chama o seu discípulo Eliezer e diz para Eliezer: procure pessoas, ache pessoas, porque eu quero servir essas pessoas, quero falar sobre Hashem para elas. E Eliezer vai, ele obedece às palavras do seu mestre. Então nós aprendemos, de acordo com o Midrash, que o Eliezer, ele vai, ele procura pessoas e não encontra ninguém. Então ele volta e diz, o Midrash, que ele diz para Avraham: Avraham, eu não encontrei nenhuma alma, eu não encontrei ninguém para trazer aqui para a tua casa, para a tua tenda, e você ensinar Torá para essas pessoas. Então Avraham, ele fica triste com essa notícia, diz o Midrash. Então vem o Eterno e diz: eu mesmo vou visitar Abraão, já que ele está triste, porque não aparece ninguém na casa dele, e já que ele está doente. Então o Midrash diz que o Eterno disse: eu mesmo vou visitar Abraão. Então esse é o contexto, são explicações tanto do Rashi como do Midrash referente a Gênesis
capítulo 18, verso 1. Abraão está doente, porque ele acabara de fazer a circuncisão, Gênesis capítulo 17, e no capítulo 18, de acordo com Rashi, ele está debilitado, ele está se recuperando da Brit Milá, da circuncisão, e o Midrash nos explica que o próprio Deus, Hashem, disse: eu mesmo vou visitar Abraão, já que ele está doente e triste, porque não apareceu ninguém para ele compartilhar sobre mim para as pessoas. E a pergunta que surge dentro ainda desse versículo 1: onde Hashem apareceu a Abraão? A Torá diz que ele estava em Manre, Gênesis capítulo 18, verso 1. É importante a Torá ter citado Manre aqui, porque a Torá vem e cita um local geográfico e cita o nome de Manre. Será que tem algum segredo? Será que tem alguma explicação? Por que a Torá vem e diz aqui para nós, em Gênesis capítulo 18, verso 1, Deus apareceu, vairá, a Abraão, nas planilhas de Manre. Será que tem alguma intenção? Será que tem algum propósito? Tem algum objetivo da Torá citar planícies de Manre? Então eu quero trazer para você uma explicação que vai nos ajudar a compreender esse passuque, que vai nos ajudar a compreendermos esse versículo. E sim, de acordo com o Midrash, existe um porquê a Torá cita planícies de Manre. Fala para nós o Midrash que Manre, ele foi um amigo de Abraão. E foi justamente o Manre que aconselhou ele a cumprir a mitzvah, a cumprir os mandamentos. E aqui eu quero abrir um parênteses e trazer uma aplicação para as nossas vidas. Muitas vezes você vai ter ou terá amigos que irão incentivar você a cumprir os mandamentos de Hashem. Porém, você também terá amigos, aliás, inimigos, né? Que vão te falar: olha, não cumpre Torá, não cumpre a vontade de Hashem, e abandone esse negócio aí de judaísmo, de 7 leis de Noah, não vai por este caminho porque você vai entrar em perigo. Porém, nós devemos seguir o que a Torá manda: obediência aos mandamentos do Criador. Então nós aprendemos pelo Midrash, estamos explicando ainda somente o versículo 1 de Gênesis 18. Então onde Hashem apareceu a Abraão? A Torá fala: nos carvalhais de Manre. E o Midrash explica o porquê Hashem apareceu nos carvalhais de Manre. Manre, como eu disse, ele foi um dos amigos de Abraão, que falou para ele: Abraão, se Hashem falou, cumpra a Torá. Se Hashem falou, pratique o mandamento. Se Hashem, o Eterno, falou, pratique a circuncisão, vai e pratique. Então o Manre, ele foi um dos amigos que incentivou Abraão a praticar a Brit Milá, a circuncisão. Nesse sentido, nós aprendemos então que Hashem, que o Eterno, ele honra Manre ao se manifestar a Abraão justamente ali no lugar onde Manre morava, nos carvalhais em Manre. Sobre a Brit Milá, sobre esse mandamento que Abraão ele executou, o Midrash fala que Deus segurou nas mãos de Abraão e ajudou ele a praticar essa mitzvah, a circuncisão. Aí o Midrash, explicando para nós do porquê a Torá cita o Manre, o Midrash diz: Manre foi o único a aconselhar de modo positivo a Abraão praticar o mandamento. Então veja bem, podemos dizer que Manre
ele foi um bom amigo. Podemos dizer que Manre, ele aconselhou, ele ajudou a Abraão a fazer aquilo que Hashem ordenou a ele. E nós, embora não temos essa veia proselitista, nós simplesmente falamos da Torá, simplesmente mostramos que existe a vontade de Deus para os não-judeus, existe a vontade de Hashem para as demais nações, e como disse, para o povo judeu, 613 mandamentos. O povo judeu recebera 613 mandamentos. É bem verdade que hoje o povo judeu, eles não guardam os 613 mandamentos, porque não temos o Beit HaMikdash, não temos o templo lá em Jerusalém. Então não se pode fazer um sacrifício no fundo do quintal. Existem muitos sacrifícios na Torá, muitas mitzvot, muitos mandamentos de ofertas, oferendas, sacrifícios, conforme diz a Torá, tem que ser feito no local exato que Hashem, que o Eterno ordenou. Então não se pode oferecer sacrifícios no meio do mato, no fundo do quintal. Então, nesse sentido, algumas leis das 613 leis, não é possível executá-las hoje. Mas quando o Mashiach, ele vier, Hashem, com a sua bondade, dará condições do Mashiach reconstruir o terceiro templo e definitivo templo, se cumprindo as profecias da Torá e as profecias dos profetas. Nesse sentido, queridos, o povo judeu tem a sua missão, 613 mandamentos, e nós temos 7 mandamentos. Os não-judeus, para se conectar com Deus de Israel, ele guarda 7 mitzvot, 7 preceitos, 7 mandamentos. Quais são? Não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiça, atos de bondade, tzedakah, e não maltratarmos os animais. E essas 7 leis, que são pertinentes aos não-judeus, elas estão fundamentadas nas fontes judaicas, isto é, na Torá escrita de modo implícito e na Torá oral, de forma explícita. E aprendemos que essas 7 leis que nós seguimos hoje, elas, das 7 leis, repito, 6 leis pelas fontes judaicas foram dadas a Adão e Eva, e a 7ª lei para Noé, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, verso de número 4. Então, esse é um resumo que a Torá é a instrução. Judeus têm suas leis e não-judeus têm as suas leis. Então, quando nós chegamos aqui numa live, gravamos um vídeo ou conversamos com alguém, um amigo próximo, e mostramos para essas pessoas a vontade de Hashem para elas, nós também estamos sendo um amigo dessa pessoa, mostrando como ela pode agradar ao Criador, de acordo com as Escrituras Sagradas, de acordo com a Torá, de acordo com a vontade do Criador. Então, o Manre, ele foi um grande amigo de Abraão, e quando Hashem, ele deu a mitzvah para Abraão, aos 99 anos, fazer a Brit Milá, a circuncisão, algumas pessoas falaram para Abraão, não faça, você já está com a idade avançada, você vai correr o risco de se machucar, porque você não tem jamais coordenação motora nas mãos, você vai se machucar, não faça. Mas o Manre, ele vem e diz o Midrash, que Manre aconselhou a Abraão
Se Hashem falou, tem que fazer. E sendo bem direto, se é a vontade de Hashem, nós temos que cumprir. Se é a vontade de Deus, nós temos que cumprir. Então, não existe esse vocabulário no judaísmo. A Torá é Velho Testamento. Não existe essa ideia que a Torá caducou. Não existe essa ideia no judaísmo, dentro de uma visão judaica, que a lei caducou. Até porque essa interpretação, essa tradução de Torá para a lei é uma tradução errada. Torá significa instrução, como disse o profeta Isaías, capítulo 51, verso 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Então, o Manri, ele disse, Abraão, se Hashem falou, tem que fazer. Vai e faça, eu te incentivo. Então, por isso, vem a Torá e diz que apareceu o Eterno, e apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, para honrar este amigo de Abraão chamado Manre. Ele falou, Abraão, faça o que Hashem, faça o que o Eterno pediu para você. Não ligue para o que as pessoas vão falar. Se o Criador pediu, vai e cumpra. E nós estamos aqui também. Eu, como seu amigo, estou aqui gravando essa live de livre e espontânea vontade, porque eu amo Hashem, porque eu amo a Torá, e isso me faz bem quando eu transmito a vontade de Deus para a sua vida. Quando você entende que a vontade de Deus é guardar os mandamentos dele, ora, maravilha, eu já fiz a minha contribuição, estou muito satisfeito. Então, sempre se pergunte, pegando um gancho aqui nessa paraxá, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já parou para pensar nisso? Qual que é a vontade do Criador? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Então você veio aqui na face dessa terra com uma missão. Você veio aqui na face dessa terra com um propósito de fazer a vontade de Hashem. E nesse sentido, nós precisamos, sem sombra de dúvida, de bons amigos que nos incentive a cumprir as mitzvot, que no nosso caso, das nações, as 7 leis de Noah. Uma outra pergunta ainda dentro da interpretação do versículo 1 é: onde Abraão ele estava? Então o verso 1 diz que ele estava sentado na entrada da tenda. Aqui é interessante. A Torá mostra dentro do versículo 1 que era um dia muito quente. Será que essa expressão era um dia muito quente ou calor do dia? Será que temos algum ensinamento aqui? Então, pesquisando os comentários, eu aprendi pelo Rumash que essa expressão no calor do dia, muito quente, de acordo com um comentário, Hashem, o Eterno, fizera o calor do dia ficar extraordinariamente intenso, de modo que ninguém se aventurasse a sair pelas estradas, dando assim a possibilidade de Abraão se recuperar. Então, veja a grandeza de Hashem. Veja o amor de Hashem, o amor do Criador. Hashem é aquele que tem o poder sobre toda a criação. Ele tem o poder sobre o sol, a lua, as estrelas, sobre a vida. Hashem é aquele que administra todas as coisas. Tem um Tehilim que diz que Hashem está sentado no trono e de lá ele administra todas as coisas. Então, um dos comentários explicando essa expressão do verso 1, onde o dia estava muito quente, uma das explicações é que Hashem ele preparou esse dia para que ninguém incomodasse Abraão.
para que ninguém incomodasse Abraão. Então com isso nós aprendemos o amor de Hashem, o amor de Deus para com o homem. Nós sabemos que quem sofre um corte, olha que interessante, e perde muito sangue, essa pessoa ela sente frio. Então Hashem, ele faz um dia quente porque ele quer cuidar de Abraão. Então isso mostra o cuidado de Deus para com Abraão. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Sendo assim, nós conseguimos visualizar dentro desse versículo uma outra lição. Deus, ele cuida daqueles que cumprem os seus mandamentos. Abraão cumpriu a mitzvah. O que Hashem falou para ele, ele cumpriu. E nesse sentido, Abraão, de acordo com um comentário do Rumash, está cuidando de Abraão nesse momento. E a Torá diz que Hashem vai visitar o Abraão. Uma das perguntas também que nós fazemos nessa paraxá é qual foi o propósito dessa aparição? Por que Hashem ele apareceu a Abraão? Qual foi o propósito? E nós aprendemos, número 1, que Hashem foi visitar o Abraão para dar saúde a ele. Abraão estava se recuperando da Brit Milá. Então Hashem ele foi visitar o doente. E daqui nós aprendemos uma lição, que nós devemos ajudar o próximo, que nós devemos visitar o doente. Dentro da sabedoria judaica, nós temos uma lição dentro dessa atitude de Hashem, de visitar Abraão enquanto ele estava doente. Então fala para nós um dos comentários que nós devemos visitar os doentes. Aqui, uma mitzvah prática. Nós devemos visitar os doentes com 3 coisas: com o corpo, com alma e com dinheiro no bolso. Mas em que sentido é visitar o doente com essas 3 coisas? Por que visitar o doente com a alma? Porque você vai sentir a dor do seu próximo. Você vai fazer as preces para o seu próximo. Então, visitar os doentes com a alma. E por que visitar o doente com o corpo? Porque talvez o doente precisará de uma ajuda física sua, como por exemplo, você fazer uma sopa, você ajudar esse amigo seu, esse doente a tomar um banho, a se banhar e etc. Visitá-lo em um hospital. E por que com dinheiro no bolso? Porque talvez nessa visita surja uma demanda que exige uma ação, uma ajuda para com o próximo. Então nós aprendemos uma outra lição aqui, que Hashem foi visitar o Abraão, sim, porque ele estava doente. Então Hashem vai visitar Abraão. E a lição que nós aprendemos é que também devemos visitar os doentes, devemos ajudar as pessoas. Nesse sentido, visitar Abraão tem um significado. Hashem viu que ele cumpriu a mitzvah da Brit Milá, Gênesis capítulo 17. Abraão está se recuperando, ele está ainda debilitado e Hashem vai visitá-lo, acelerando assim a sua cura. Uma das verdades que nós aprendemos ainda no decorrer desse texto é que Hashem ele manda 3 anjos. E de acordo com Abarbanel, o primeiro anjo era o Rafael, que foi curar Abraão. O segundo anjo, o Micael, para dar o recado para Sara, que ela iria engravidar de Yitzhak. E o terceiro anjo, o Gabriel, para destruir Sodoma. Sendo assim, a paraxá, ela nos ensina grandes lições. Quando esses anjos, eles chegaram, Abraão já sentiu uma energia no seu corpo, fala o Midrash, e ele foi curado
na hora. Devemos, queridos, nesse sentido, ser gratos a Hashem pela nossa saúde e devemos também pedir a Hashem saúde todos os dias. Nós temos uma oração que nós fazemos durante o dia, assim que nós acordamos, que é o Modeh Ani Lefanecha Melech Haivekayam Sheherizata Benishimati Behemilá Rabá Emunaterra. Agradeço a Ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a nossa alma dentro de mim. Grande é a Tua confiança. Então nós começamos o dia agradecendo a Hashem, ainda deitado na cama. Posteriormente, nós fazemos ali a nossa higienização, nos preparando para começar o dia, e logo em seguida fazemos ali a ablução das mãos para começarmos a servir a Hashem com as mãos limpas. E logo depois da ablução das mãos, nós fazemos uma bênção da saúde, reconhecendo que Hashem é aquele que nos mantém vivo e é aquele que nos dá saúde. Então, da mesma forma que Hashem foi visitar o doente, Abraão foi restaurado, e Abraham, logo que foi restaurado, a Torá mostra para nós, em Bereshit capítulo 18, que ele começou a servir os anjos. Então nós fomos curados. Hoje entendemos a vontade de Hashem, entendemos que a vontade dele para as nossas vidas é guardar as 7 mitzvot. Fomos curados e estamos servindo também o próximo, assim como Abraham abria a sua casa e servia o próximo, ensinando os mandamentos do Criador, os mandamentos de Hashem, mostrando para as pessoas um caminho espiritual correto, onde as pessoas iriam aprender a Torá e fazer a vontade do Criador. Muito bem, eu separei aqui algumas lições que nós podemos aprender nessa paraxá. Uma das lições que nós aprendemos: se o próprio Deus visitou Abraham doente, nós devemos nos preocupar com as pessoas. Nós devemos ajudar as pessoas. Nós devemos mostrar que existe uma cura espiritual. Existe uma cura que significa obediência aos mandamentos de Hashem. E nós, quando falamos de uma cura espiritual, de uma direção a seguir, de agradar a Hashem, de fazer a vontade dele, nós estamos falando dos 7 mandamentos que são pertinentes aos não-judeus, que é não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de bondade e de justiça e não maltratarmos os animais. Quando nós praticamos esses mandamentos, nós estamos realmente fazendo a vontade de Hashem. Estamos cumprindo a nossa missão na face dessa terra, que é fazer dela a morada do Criador. Tem um versículo lá em Mishlei, já indo para a reta final, Mishlei capítulo 6, verso 23, onde está escrito que cada mitzvah, que cada mandamento é uma lâmpada. Então, quando nós praticamos um mandamento da Torá, nós estamos acendendo uma lâmpada na face da terra. Abraão, ele foi um grande monoteísta que cumpriu os mandamentos de Hashem. Ele fez a Brit Milá nessa paraxá. Ele está se recuperando, aliás, da Brit Milá nessa paraxá. Ele cumpriu a mitzvah. Alguns amigos falaram para ele: olha, é perigoso, não pratique essa mitzvah. Mas o Manri, um amigo de Abraão, veio e disse: se Hashem falou, pratique. Se o Eterno orientou, pratique. E ele praticou a mitzvah da Brit Milá, da circuncisão, e fez a vontade de Hashem.
E quem faz a vontade de Hashem recebe a visita, a proteção, o cuidado de Hashem. E essa paraxá mostra exatamente isso. Hashem mostrando o seu amor para com Avraham, preparando um dia de calor, fazendo com que ninguém o incomodasse, suprindo a tristeza dele de não ter visitantes. Hashem mandou até 3 anjos na casa de Avraham para ele alimentar esses homens, esses anjos disfarçados de homens. Então, em toda essa paraxá, pelo menos aqui no capítulo 18, nós estamos vendo Hashem cuidando de Avraham. Sabe por quê? Praticar Torá, praticar mitzvah, praticar os mandamentos de Hashem traz a Shekhinah, traz proteção, traz o cuidado de Hashem para as nossas vidas. E nada melhor do que ter um amigo que nos incentiva. Manri incentivou a Avraham a cumprir a mitzvah. E eu venho aqui como seu amigo, mostrando para você que existe um jeito de você que não é um judeu, de você que é um gentil que mora nas nações, existe um jeito de você agradar o Criador. Eu, como seu amigo, te digo, por meio das 7 leis Benei Noach, já citadas aqui nesse shiur. Então a todos, eu deixo aqui essa reflexão na nossa paraxá da semana, Vairá, e que possamos, sim, aprender a vontade de Hashem e executá-la no nosso dia. A todos um Shabbat Shalom, e já aproveitando, deixo aqui a todos os amigos um Shavuot Tov, uma ótima semana a todos, uma semana abençoada. Até mais, Shalom, Shalom.